O meu nome é Marcos Frazão, sou industrial, empresário e educador. E hoje, para mim, é um dia muito especial. Logo porque, se tem uma das coisas que eu mais admiro, são ações de pessoas que conseguem, além de transformar a sua vida, nos inspirar em liderança. E é com muita alegria que eu hoje vou conversar com Antônio Medeiros. Além de um vasto currículo e uma carreira brilhante, como costumo chamá-lo, de Coronel Antônio Medeiros. Uma das pessoas que me inspirou a todos os dias melhorar na minha postura como líder. Antônio, amigo, sócio, e posso dizer que um irmão que a vida me presenteou. É uma alegria estar aqui com você para falar sobre liderança. Meu grande amigo Marco Frazão, sócio, parceiro de vida e de negócio, você que está assistindo o nosso podcast. Primeiramente, eu quero te agradecer, Marco, pela oportunidade de a gente estar aqui trocando essa experiência. E quero agradecer você também, que vai estar com a gente nesse bate-papo, onde a gente vai falar muito sobre liderança, sobre gestão de equipes, a gente vai falar sobre o conhecimento do ser humano. E tenho certeza que eu, você e a nossa audiência vai com certeza sair daqui mais rica do que entrou. O Antônio Medeiros, ele tem uma passagem de vida que me lembro que quando criança era o que nós, quando eu vivia lá no interior da Paraíba, era o sonho de conseguir passar e ter a oportunidade de estudar e fazer a formação na escola conhecida como Agulhas Negras. E a formação do Antônio na escola chamada AMAN. Antônio, conta pra gente como é que foi essa experiência e como é que você chegou lá, né? Eu costumo dizer que Deus sempre foi muito bom para mim, sabe, mano? Eu sou de uma cidade chamada Bom Jesus do Itabapoana, no interior do Rio de Janeiro. Na época, Bom Jesus devia ter umas 30 mil pessoas. Estudei durante praticamente muito tempo da minha vida em colégio público. E por digamos assim, não vou dizer uma aventura, mas uma coragem da minha mãe. Minha mãe lavava roupa para fora naquela época. Eu não posso dizer que ela era lavadeira, mas foi um momento da vida que estava muito difícil. Então ela começou a lavar roupa para fora naquele período. Meu pai era caminhoneiro. O caminhão do meu pai havia sido tombado na Bahia. A gente estava passando uma dificuldade muito grande. E mesmo diante desse desafio, a mãe acreditou e foi no único colégio particular que tinha na cidade, naquela época, me matriculou. Ela aguentou pagar apenas 2 ou 3 meses. E só que naquela época, devido às dificuldades e também a tudo que eu ouvia falar sobre ela, né? As pessoas recriminando, não dando pouco recurso, como é que matricula o filho num colégio particular, com tantas dificuldades para sobreviver, para comer, para grandes coisas. Aquilo me indignou de um jeito que eu falei assim, enquanto essa mulher lavar roupa, enquanto essa mulher trabalhar, eu vou estudar. E eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Eu lembro que às vezes a mãe ia dormir para eu parar de estudar. E quando ela foi me tirar da escola, no final dos 3 meses, eu acho, o colégio falou para ela assim, calma, esse menino é o primeiro colocado de toda a rede do interior do estado. Eles tinham uma rede de 10 escolas e eu o havia tirado acima de 9 nas provas de física e matemática. E a escola falou assim, se ele continuar com essas notas, a partir de hoje ele é um problema da escola. A senhora não precisa mais se preocupar com ele. E durante os 3 anos, eu realmente me dediquei bastante e tive a oportunidade de passar naquela época um dos concursos mais difíceis que a gente tinha no Brasil, que era o da Academia Militar das Agulhas Negras. Entrei na academia, me formei, foram 5 anos, né, uma formação muito árdua. É uma formação muito completa, sabe, Marco? As pessoas que estão lá de fora talvez não saibam. Dentro da academia a gente estuda direito, a gente estuda filosofia, psicologia, a gente estuda diversas matérias relacionadas ao comportamento humano, para estudar sobre liderança, sobre como as pessoas reagem, como as pessoas
elas sentem as emoções. E o mais legal da AMAN, diferente das outras escolas, por isso que talvez ela é conhecida como a melhor escola de liderança da América Latina, é que aquele experimento que acontece, ou melhor, aquela teoria que acontece na sala de aula, a gente faz o experimento na prática, nos nossos exercícios, nas nossas atividades, muitas vezes atividades exaustivas, mas que te levam à exaustão, e durante a exaustão, durante o desafio, durante o medo, durante as atividades que você faz, você consegue expressar as suas emoções e a gente aprende não só a controlar as emoções, mas também entender as emoções do outro e se posicionar como líder, se posicionar como alguém que é um ajudador, alguém que dá a mão e para que a equipe, para que o time consiga chegar do outro lado. Então eu costumo dizer que a maior lição, talvez, de vida que eu tive na minha história foi ter passado pela AMAN. A AMAN é, sem dúvida nenhuma, talvez aí a melhor universidade do Brasil. E muitas vezes as pessoas não sabem, a AMAN é uma universidade. Ela é uma escola militar, mas ela é uma universidade. Você sai de lá formado em ciências militares, um diploma pelo MEC, tudo. Hoje eu sou mestre em liderança, também fruto da minha formação na AMAN. Então, para quem não sabe, a AMAN é uma escola militar, mas ela é uma universidade e talvez, arrisco dizer, a melhor universidade do Brasil. É um presente que a vida me deu, ter a oportunidade de te conhecer, de conviver com você e, acima de tudo, de te chamar de sócio. Nós construímos e estamos trabalhando para algo que vai se tornar transformador, principalmente na formação de liderança. Nós estamos construindo uma plataforma chamada Fábrica de Águias. E não é só uma plataforma digital, é também uma escola que se tornará a maior escola de liderança do Brasil. A Fábrica de Águias, que é um sonho nosso e uma realidade ao mesmo tempo. Antônio, o que é que as pessoas que comecem a vislumbrar a possibilidade de se tornar líder, e eu digo que o líder que pode inspirar, tem um conceito diferente de líder, né? O líder de 30 anos atrás era aquele líder que muitas das vezes era num processo de imposição. E hoje eu digo que o líder é um líder que consegue inspirar pessoas. O que é que te motivou a embarcar nesse sonho de construirmos um local em que as pessoas possam ter suas vidas transformadas e impactadas? Bom, a primeira coisa, Marco, e para você que está aí do outro lado da nossa audiência, nos assistindo, quando eu terminei a academia militar, eu tinha 2 objetivos muito claros, assim. Eu queria viver uma experiência na Amazônia, e eu tive a oportunidade de fazer o curso de operações na selva, um dos cursos mais difíceis do mundo, de selva, e tinha o desejo de servir fora do Brasil, participar de uma atividade onde eu estivesse fora do meu país, numa situação onde eu pudesse ser empregado, numa situação real. Bom, eu vivi 6 anos na Amazônia, foram momentos fantásticos. Minha família viveu nas fronteiras, tive muita oportunidade de fazer reconhecimentos de fronteiras do Brasil, praticamente toda a fronteira do Brasil. Conheço a Amazônia, não vou dizer com uma palma da minha mão, porque a Amazônia é muito grande, né? Mas conheço muita coisa que pouco brasileiro conhece em relação à Amazônia e vivi muita experiência na Amazônia, experiências difíceis, experiências também muito prazerosas. Tive a oportunidade em 2014 de ingressar na Força de Paz da ONU no Haiti. E dentro do Haiti, a gente tem algumas dificuldades e viver aquele momento no Haiti foi muito especial, porque era como se estivesse sendo o coroamento da minha carreira, né? Eu já estava mais para o final da carreira. E quando eu voltei do Haiti, eu disse para mim, eu acho que eu já completei aquilo que eu vim fazer no Exército. Faltavam 4, 5 anos para encerrar a minha carreira, e eu comecei a pensar o seguinte: o que que eu posso fazer para que eu possa dividir as experiências que eu vivi no Exército com as pessoas que estão lá fora? Eu costumo dizer que o nosso sistema de liderança ele não é melhor e nem pior do que
de nenhuma empresa. Mas se a gente pegar pela história, não vou dizer tudo, mas o embrião do que a gente tem hoje de liderança, de gestão, de logística, eles vêm da Força Armada. Então, a Força Armada, ela tem um cerne, ela tem uma semente de liderança, de gestão, de logística, que permeia as empresas e fazem diferença nas empresas. Só que muita coisa é mística. E poucas vezes as pessoas conhecem na prática o que acontece lá dentro. E eu, então, decidi em viver e ter como legado em disseminar, né, uma cultura de liderança que seja uma cultura de liderança voltado para 3 coisas, que eu acho que são fundamentais na liderança. Então, existem 3 princípios que eu não abro mão quando o assunto é liderança. A primeira coisa, a missão tem que ser cumprida. O verdadeiro líder é aquele líder que cumpre a missão. Para nós, missão dada é missão cumprida. O segundo ponto é atender às necessidades da equipe. Ninguém faz nada sozinho. E todos nós temos emoções, todos nós temos sentimentos. Então, o verdadeiro líder é aquele que cumpre a missão, mas é aquele que não abre mão da sua equipe, é aquele que supre as necessidades da sua equipe. E o terceiro ponto é a cultura organizacional. O Exército tem uma cultura e eu preciso cumprir a missão, cuidar de gente, mas eu preciso respeitar os processos que representam a cultura da minha empresa. Então, quando o líder ele tem esse tripé, ele consegue ser um líder de alta performance. Mas agora, eu vou abrir um pouquinho cada um deles. Primeiro, cumprir a missão é uma forma que a empresa tem de ter longevidade. A gente tem longevidade quando a gente cumpre a nossa missão. Você tem uma empresa de logística, você tem longevidade quando você entrega a mercadoria na qualidade que você se propôs, quando você faz com que a mercadoria chegue na ponta do seu cliente da melhor maneira possível. Nós cumprimos a nossa missão na fábrica de águias quando as pessoas que entram na nossa escola, elas saem melhores do que entraram. Quando elas entram na nossa escola e elas saem tendo uma visão maior sobre liderança e conhecendo mais sobre gente. Então, se você não cumpre a missão, você não tem longevidade. Então, líder que não cumpre missão, ele é um líder que ele tem pouco prazo de validade. Segundo ponto, cuidar de gente. Liderança vamos botar assim, liderar é o verbo que foi criado para pessoas. Então, você gerencia cadeira, você gerencia móvel, você gerencia mobiliário, você gerencia conta, você gerencia projeto. Tudo que existe, você gerencia. Só tem uma coisa que você lidera, é pessoas. O que muda com a sua mudança são as pessoas. Se você é um pai e você tem uma maneira de ser, o seu filho vai ter um comportamento. Se você muda como pai, você tem a chance de mudar o seu filho. Mas a cadeira que existe na sua casa, ela vai ser sempre a mesma cadeira. Então, liderar é um verbo que foi feito para pessoas. Então, não existe liderança se você não investe no outro, se você não consegue transformar a vida do outro. O verdadeiro líder é aquele que transforma. E o terceiro ponto é a cultura, né? A cultura é como a gente faz isso. É como a gente entrega resultado, como a gente inspira pessoas e como a gente faz as pessoas serem melhores. Então, quando a gente decidiu, né, criar a Fábrica de Águias, eu sinto que a Fábrica de Águias ela vem com esses 3 pontos muito fortes, né? A gente não abre mão da excelência. Nós vamos fazer e vamos fazer bem feito. E a nossa águia, ela tem que voar alto. A gente não abre mão da nossa águia voar alto. Bom, a gente também não abre mão de que a nossa águia prepare outras águias. A gente não abre mão daquela pessoa que entra na nossa escola, ela vai sair de qualquer curso nosso aprendendo mais sobre gente. Hoje, por exemplo, a gente está abrindo um curso aqui em Palotina que é o de comunicação assertiva. O primeiro módulo da comunicação assertiva é a comunicação intrapessoal. Ele precisa entender como ele se comunica com ele. O segundo passo é a interpessoal. Ele vai aprender um pouco sobre gente, sobre pessoas, porque ele precisa saber como ele se comunica com o outro e ele consegue ser ouvido. E então, nós na Fábrica de Águia não abrimos mão da missão, não abrimos mão da excelência, mas não abrimos mão da humanização. Então, o verdadeiro líder é aquele que consegue chegar na meta, no objetivo, sem perder a equipe. Então, essa vai ser
a nosso mote, esse vai ser o nosso objetivo. Caramba! Ó, já poderíamos parar por aqui, que os ensinamentos já seriam grandiosos para todos nós. Antônio, eu preciso falar com você sobre outros pontos. Nós estamos falando de liderança e, para falar em liderança, o maior líder que veio até a Terra como homem é Jesus Cristo. E nós somos cristãos, temos a nossa história voltada à busca por uma vida que seja baseada nos ensinamentos que Cristo nos deixou. E nós estamos com um projeto que vai trabalhar crianças, e quando eu digo crianças, são crianças a partir dos 6 meses, que é um projeto voltado para uma escola que possa fazer com que esses jovens eles possam impactar as suas gerações daqui para frente. Eu digo que é a possibilidade de nós montarmos um exército de jovens que possa ainda melhorar o mundo. E nesse projeto nosso, nós trabalhamos 3 valores. Primeiro valor, o valor cristão. O segundo valor é a família como base. E o terceiro valor, que é o civismo. Para as pessoas que estão nos ouvindo, e a sua vida como um cristão é um exemplo para todos nós, já falamos várias vezes desse processo. Eu acredito demais nos direcionamentos de Cristo. Eu digo que nada acontece por acaso, e nós nos encontrarmos nessa vida é porque nós temos uma missão ainda maior do que só fazer jovens voar, que é transformar através da educação o modelo, hoje muitas das vezes implantado e que sabemos que não é tão funcional. As pessoas que estão agora nos assistindo, qual que é a mensagem que você tem a deixar com esse projeto nosso, que é de transformação através da educação? Marco, foi uma pergunta assim, excelente que você me fez, porque a gente falar de liderança, né? Sem falar um pouquinho sobre o maior líder que existiu, como falar de futebol e não falar do brasileiro, né? Então, foi muito bacana essa pergunta. Eu me lembro ainda hoje, quando a gente conversou lá atrás sobre esse projeto de criar um processo educacional que fosse um processo educacional que não entregasse só o cognitivo, né? Mas um processo educacional que entregasse mais do que o cognitivo, que formasse um cidadão e que formasse uma pessoa com caráter e, acima de tudo, né, um empreendedor na essência da palavra, né? Nós queremos entregar no nosso processo educacional o cognitivo, alguém que seja um médico, alguém que seja um dentista, alguém que seja um empresário, alguém que seja um funcionário público, mas que ele seja um empreendedor, né? Que ele saiba, que ele entenda as leis do mercado, para que ele consiga, com aquilo que ele ganhou de cognitivo, que é matemática, física, português, ele consiga transformar aquilo ali em algo que seja rentável para ele e para a sua família. Porque o que as escolas, ou o que o modelo educacional traz para nós hoje, é um modelo educacional muito voltado para o cognitivo, mas é um modelo educacional que não é voltado para o sucesso. Porque o sucesso é quando a gente alinha o cognitivo ao emocional e ao comportamental. E o que a gente está tentando trazer para esse projeto é algo que tem um cognitivo forte, mas que tem, além de tudo, a formação do homem. E quando você traz esses 3 pontos, e você que está me assistindo, preste muita atenção nisso, a gente traz um modelo que traz um modelo cristão, um modelo que tenha família e a cidadania. A gente quer trabalhar em 3 pontos que são fundamentais. O modelo cristão quer dizer eu comigo mesmo. Quem sou eu e quais são os meus valores? Aquilo que eu trago comigo, com quem que eu me ligo e quem é a minha referência de valores. Quando a gente traz da família, a gente tenta trazer para o jovem que existem pessoas, né, que ensinaram coisas para ele, existem pessoas que têm autoridade sobre ele,
mostrar para ele que sem a família a gente perde a base. E quando a gente traz a cidadania, é mostrar para ele que ele é uma pessoa que vive em família, mas que ele está sendo preparado para integrar uma sociedade. Então é por isso que a gente trouxe esse valor cristão, família e sociedade. Cristão, eu sou uma pessoa e eu preciso ter valores. Família é um núcleo pequeno onde eu aprendo a ser um cidadão, onde eu aprendo a ser gente, onde eu aprendo sobre autoridade, onde eu aprendo qual é o meu lugar, porque um dia eu vou ser colocado numa sociedade. E nessa sociedade eu preciso saber quem sou eu, mas preciso saber respeitar o meu espaço. E isso eu aprendo em casa. E eu lembro que a gente conversou muito sobre isso, que essa formação, essa integralidade do homem, ela é muito importante. Mas quando você traz o valor cristão, existem 3 coisas sobre Jesus e a liderança que você precisa saber. A primeira coisa é o seguinte: se eu perguntar para você, sim, você que está aí na audiência, digita para mim aí no chat quais são as 5 competências que um líder precisa ter para te liderar. Provavelmente você vai digitar responsabilidade, empatia, justiça, lealdade, competência, organização. Você vai digitar 5, 6 comportamentos que um líder precisa para te inspirar e para te liderar. Aí eu pergunto para você: você nasceu responsável? Você nasceu organizado? Você nasceu justo? Você nasceu leal? E você vai dizer não. E aí você aprende a primeira lição de liderança. Tudo que eu preciso para ser um bom líder não nasce comigo. Tudo que eu preciso para ser um bom líder, eu vou desenvolver ao longo da minha jornada. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Mesmo ele sendo filho de Deus, aos 12 anos ele estava nas sinagogas, aprendendo com os doutores da lei, discutindo com os doutores da lei, porque ele sabia que tudo que ele precisava para ser um bom líder não nascia com ele, mesmo ele sendo filho de Deus. E só quando ele completou 30 anos é que ele começou a deslanchar, vamos colocar assim, no seu ministério. E aos 33, então, as coisas começam a acontecer como deveriam acontecer. Ou seja, ele passou 30 anos se preparando, mas ele tinha uma certeza: tudo que ele precisava para ser um bom líder não nascia com ele. Mas tem a segunda coisa que Jesus me ensina sobre liderança, que é muito interessante. Jesus pedia tudo, Marco. Inclusive, quando ele estava para ser crucificado, ele falou assim: se for possível, pai, passa de mim esse caso, mas seja feita a sua vontade. Jesus, quando veio na Terra, ele me ensinou uma coisa que é muito legal, que eu ouço o Bernardinho falar muito isso. O verdadeiro líder é aquele que faz o que tem que ser feito e não o que gosta. Jesus, aqui na Terra, ele fez o que precisava ser feito. Se precisasse curar, ele curava. Se precisasse chamar a atenção das pessoas que coordenavam as sinagogas, os fariseus, ele fazia. Se Jesus precisasse, mano, passar a mão no barro para curar alguém, ele fazia. O que Jesus precisava fazer, ele fazia. Inclusive, se ele precisasse ir para a cruz, ele iria. E ele foi, porque era preciso. E Jesus ensinou uma segunda lição fundamental de liderança para nós. A primeira lição que Jesus ensinou: tudo que eu preciso para ser um bom líder, eu aprendo ao longo da minha jornada. Foram 30 anos que o Filho de Deus estudou para ser líder. Segunda coisa: tudo que você precisa para ser líder é uma questão de escolha. É você que escolhe ser responsável, é você que escolhe ser justo, é você que escolhe todos os dias ser competente, é você que escolhe todos os dias ter conhecimento, é você que escolhe todos os dias as decisões que você toma. E Jesus, ao longo da sua jornada, ele teve diversos desafios, que ele poderia ter feito diversas escolhas. Mas em todas elas ele escolheu ser o Filho de Deus, escolheu ser o líder. Que é a terceira coisa, Marco, que eu aprendo com Jesus, que para mim é a lição mais importante, que é a palavrinha que você falou, que é a cereja do bolo da liderança. As pessoas acham que o líder é aquele que tem poder. Mas o líder não é aquele que tem poder. O líder é aquele que tem capacidade de inspirar. Esse vai me perguntar, sabe, Deus, mas qual a diferença entre poder e inspiração? Eu vou explicar para você. Imagina você indo daqui para Curitiba, na rodovia, e você vê um pardal. O pardal é o... Como é que se chama aqui? Pardal? Você fala aquele equipamento que nos fornece multa por excesso de velocidade? Como se chama aqui? A gente também chama aqui pardal. O pardal do jeito que você quiser chamar. Então, o pardal é 60 km por hora. Se você passar acima de 60, você vai ser multado. O que você faz quando vê o pardal? Você diminui a velocidade. Acabou o pardal, o que você faz? Você acelera novamente. Por quê? Porque o pardal é o poder. O líder que usa o poder é um pardal. Enquanto você estiver perto do poder,
você vai agir de acordo com o que o poder quer. Mas quando você deixa o poder e assume a inspiração, mesmo que a pessoa não esteja perto de você, você vai agir de acordo com aquilo que você foi inspirado. Aí você vai me perguntar, mas por que isso acontece? Pelo seguinte, o poder nasce no coração do líder. Então, a pessoa não quis andar a 60 por hora, mas ela viu o pardal, ela foi obrigada a andar a 60 por hora porque tinha um pardal. O líder que usa o poder, é exatamente isso. As pessoas vão fazer o que ele quer enquanto ele estiver presente. Por quê? Porque ele tem o poder. Ele tem o poder de advertir, ele tem o poder de mandar embora, ele tem o poder de fazer diversas coisas dentro de uma organização. Mas, se você ouvir um líder falar assim, poxa, eu falo com a minha equipe enquanto eu estou aqui, ela faz. Eu saio, ela não faz mais. Poxa, enquanto eu estou aqui, as coisas acontecem. Se eu não estiver aqui, as coisas não acontecem. Sabe por quê? Porque você usa o poder. Aí você fala assim, mas como? Jesus morreu e o maior exército que existe hoje no mundo são os cristãos. E ele não está aqui. Agora, quando Jesus estava na terra, ele não usava o poder. Ele usava a inspiração. Ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca obrigou quem seguia a fazer alguma coisa. Mas tudo que ele falava para fazer, ele fazia primeiro. E ele era um exemplo vivo daquilo que ele fazia. E quando existe a inspiração entre líder e liderado, a inspiração não nasce no coração do líder. Se você é meu líder, o que acontece? Eu olho para você e falo, cara, um dia eu quero ser igual ao Mar. Um dia eu quero ser um empresário igual ao Mar. Um dia eu quero ser bem-sucedido igual ao Mar. E eu vou perguntar para mim, o que o Marco fez que eu preciso fazer? Como que o Marco se comporta para que eu possa me comportar? E mesmo que você não esteja presente, eu ainda assim vou tentar agir com você. Por quê? Porque você me inspirou. E a inspiração, ela nasce no coração do liderado e não no coração do líder. E é por isso que mesmo que o líder não esteja presente, o liderado vai fazer aquilo que ele viu o seu líder fazer. Jesus morreu e até hoje ele inspira pessoas, porque ele não usou o poder, ele usou o exemplo. E se você é líder, aprenda essas 3 lições que eu vou repetir para você. Então, quais são as 3 lições que Jesus deixou para nós de liderança? 1. O verdadeiro líder, ele não nasce pronto. Ele passou 30 anos se preparando para que ele pudesse ser o líder que ele foi. 2. Todos os dias ele fazia escolha. A escolha de usar o poder do Filho de Deus ou a escolha de se fazer homem e passar pelas dificuldades que ele passou. Jesus sempre escolheu o caminho, não o mais fácil, mas aquele que fazia com que as suas ações refletissem o que ele falava. Todos os dias você pode escolher o caminho fácil, mas todos os dias você pode escolher o caminho da liderança. O verdadeiro líder não nasce pronto. O verdadeiro líder é uma escolha diária. E, acima de tudo, Jesus nos ensinou, o verdadeiro líder não é o que tem poder, mas é aquele que inspira o outro a ser melhor. E se você é um líder inspirador, mesmo que você não esteja presente, a sua equipe não vai deixar de fazer aquilo que aprende com você, que você os inspirou a ser melhor. Uau! Nossa! Pessoal, isso que está rolando aqui é presente. A nossa conversa hoje é uma conversa em que nós estamos entregando presentes. Porque, Antônio, tudo que você nos falou de inspiração e liderança, e usando o exemplo do maior líder que já passou aqui na Terra, Jesus Cristo, é uma forma de demonstrar para nós o quanto de transformação nós podemos ainda fazer. O nosso projeto voltado para a educação tem um nome, e o nome é bem sugestivo, pois nós vivemos na Terra. E vocês vão ouvir falar muito desse projeto educacional chamado Terra. Eu quero aproveitar a tua fala, porque muitos se confundem quando nós falamos em empreendedorismo. As pessoas confundem empreendedor com empresário, né? E o empreendedor é aquele que provoca transformações, melhorias no ambiente onde ele vive. Não quer dizer que ele seja um empresário. Então, mesmo que o líder ele esteja em uma condição que não seja daquele empresário que é o proprietário da empresa, e aí está a grande diferença, porque o empresário é aquele que faz
gestão de receita, faz gestão de custo, ele analisa, além de tudo, números para que o negócio possa dar certo. O empreendedor é aquele que provoca a transformação. Então, muitas das vezes, muitos empreendedores, eles se tornam empresários. Então, é bom falarmos sobre isso, porque nós esclarecemos, principalmente para aquelas pessoas que não têm a sua empresa, mas aí querem provocar transformação no seu ambiente, e isso não quer dizer que seja só corporativo, né? A transformação nós podemos fazer em todos os ambientes, principalmente dentro da nossa casa. E como um projeto educacional, não tem como não falar de casa. E você me contou uma história uma vez de uma conversa sua com o seu filho, e essa história me marcou e me inspirou para que eu possa ter a mesma conversa com o meu filho. Como nós passamos por momentos muito difíceis na infância, principalmente pela ausência de recursos financeiros para realizar muitas das coisas, provavelmente os nossos filhos, eh, nós queremos entregar algo diferente para eles, condições que sejam condições melhores. E eu me lembro de uma fala sua com um dos seus filhos, em que você deu exemplo contando a história de uma criança que não tinha um brinquedo e ele tinha um brinquedo. E eu acredito que para nós coroarmos essa nossa fala, para você que é pai, para você que é mãe, para você que tem filhos, que quer preservar ainda mais a sua família e fazer com que o seu filho, ele ainda, tenha mais prosperidade na sua vida. Eu acho que essa história é uma história que nos inspira, Antônio. Bom, achei muito legal, Marco, você trazer essa questão do empreendedor e do empresário. E eu quero dizer para você, que é de Palotina e região, que o nosso objetivo é transformar o seu filho num aluno empreendedor, né? A gente tem planos de trazer para esse modelo educacional assuntos como liderança, oratória, gestão financeira, gestão tributária. Só para um aluno do segundo grau, um aluno que ainda não escolheu qual é a profissão, vai aprender sobre isso. Esse é o nosso desejo. A gente já viu isso acontecer em outros lugares. Eu e o Marcos estamos indo há pouco tempo, iremos daqui a pouco, daqui a uns dias, visitar uma escola no Brasil que funciona assim, que para mim é a melhor escola que existe hoje no país. Porque o que a gente quer é que o seu filho seja um médico empreendedor, que ele aprenda mais do que o cognitivo. O que a gente quer é que o seu filho seja um advogado empreendedor. O que a gente quer é que o Brasil seja um celeiro de empreendedores. A gente só vai mudar esse país se o meu filho, se o seu filho for um empreendedor naquilo que ele faz, naquilo que ele se propõe a realizar. Mas voltando a essa história que o Marco falou, se você me perguntar assim, Medeiros, qual é a maior chave, ou uma das maiores chaves que o líder tem? Anota aí no seu caderno. Uma das maiores chaves que o líder tem é dar visão de futuro. Quer mudar alguém? Dê visão de futuro. Como assim, Medeiros? Dar visão de futuro. Às vezes, imagina você numa escada. E se você sobe o primeiro degrau da escada, você tem uma visão do horizonte. Quando a gente vai criar as nossas operações de guerra, e eu aprendi isso no Exército, existe um negócio chamado ponto de observação. E uma manobra militar melhor é desenrolada de acordo com o tamanho do seu ponto de observação. As elevações que existem nos locais onde existem as guerras são os locais mais procurados pelos exércitos. Por quê? Porque quanto maior a elevação, mais longe você consegue enxergar. Ou seja, se você está no primeiro degrau, você enxerga um horizonte. Se você estiver no sexto degrau da escada, você vai enxergar um outro horizonte. E muitas vezes os nossos filhos enxergam o segundo degrau, o primeiro degrau, mas eles não enxergam o quinto degrau, o sexto degrau, o sétimo degrau. Essa história é muito legal. Meu filho, ele tirou uma nota baixa em matemática. Eu cheguei em casa, a Denise, minha esposa, virou e falou assim: ó, ele tá te esperando lá no quarto, tirou uma nota baixa em matemática, ele tá com medo, tá achando que você vai tirar dele o videogame, o celular e tal e tal. Eu falei, tudo bem. E eu esperei ele me chamar, e aí ele falou assim: pai, preciso falar contigo. E eu falei assim: fala, filho, o que você quer? Ele falou: olha, tirei essa nota aqui em matemática e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei para ele e falei assim: filho, vou contar uma história para você. Eu falei assim:
você lembra aquele amiguinho seu, fulano de tal, que você pediu para dar aquela chuteira? Eu comprei uma chuteira nova para ele e ele tinha uma outra chuteira. E você me perguntou se podia dar aquela chuteira pro fulano de tal? Ele falou: lembro, pai. Falei assim, legal. Falei assim, você lembra aquele outro amigo seu que às vezes vem aqui em casa jogar com você o PS4? Aí ele, lembra, pai. Aí eu falei assim, bom, veja só, é, durante muito tempo, filho, eu fui esse menino que ganhou a chuteira e durante muito tempo eu fui esse menino que ia na casa dos outros para brincar, porque eu não tinha chuteira para jogar, sempre gostei de futebol, não tinha chuteira para jogar, eu não tinha videogame, eu fui jogar videogame já era 15, 16 anos, porque era uma coisa absurda que não passava pela minha cabeça. E eu disse para ele: você ouviu falar em fila do NPS, filho? Ele falou assim: não, pai, o que é isso? Eu falei assim: ó, quando você quer ir ao médico, como é que acontece? O papai vai lá, pega a guia, marca um dia e te leva no médico. Eu falei para ele: quando eu era da sua idade, não era assim, não. A vovó acordava de madrugada, levava o papai para uma fila, deitava o papai numa esteira e eu ficava dormindo ali para ela pegar uma ficha para eu conseguir ser atendido. E aí ele virou para mim e falou assim: pai, mas por que você está me contando isso? Eu falei: filho, eu cumpri a minha missão. Eu era aquele garoto que ficava na madrugada, deitado na esteira para ser atendido. E você que é meu filho. Hoje, se você precisar ir ao médico, na hora, os melhores médicos, a gente vai e eu vou te levar. E eu virei para ele e falei assim: mas eu me preocupo com o meu neto. Porque se você continuar levando a sua vida estudantil com essa responsabilidade que você está levando, eu acho que o meu neto vai voltar a ser o garoto que dorme na esteira. O meu neto vai voltar a ser o garoto que ganha a chuteira. O meu neto vai voltar a ser o garoto que precisa ir na casa dos outros brincar, porque você não vai ser, ou não vai ter a alegria de entregar para o seu filho aquilo que você teve, ou melhor, até mais do que você teve, porque você está tendo mais condição do que eu. E eu virei para ele e falei assim: olha, se você quiser mudar a sua maneira de encarar os seus estudos, eu estou aqui para te ajudar. Se você quiser traçar um plano de estudo para eu estudar com você, matemática, física, eu estou aqui para te ajudar. Mas eu disse para ele: olha, não espere que eu vou ficar aqui. Você já tem 14, 15 anos, não espere que eu vou ficar aqui o dia todo. Vai estudar, faça isso, faça aquilo. Eu falei: a minha missão eu cumpri. Agora eu quero ver você cumprir a sua missão. Lembre-se, o seu filho vai ser ou vai sofrer as consequências da sua atitude de hoje. E falei: você decide o que você quer fazer. Um dia depois ele me chamou, a gente fez um plano de estudo e meu filho passou, 2 anos depois, ele passou na USP, passou na Universidade Federal do Paraná e eu vim morar no Paraná por causa dele, né? Ele faz universidade em Curitiba e ele tirou nota baixa em matemática. E hoje ele faz universidade de física porque ele quer ser professor de física e matemática. E ele tinha tirado nota baixa em matemática. E aí você vai me perguntar assim: Medeiros, o que eu aprendo com isso? Às vezes, as pessoas não precisam de castigo. Às vezes, o que o seu liderado precisa é visão de futuro. As pessoas, mais de 75% das pessoas saem das empresas porque elas não se sentem valorizadas. E muitas vezes, a valorização é que elas não veem perspectiva de futuro. E você fala: eu trato muito bem meu colaborador, ele tem um bom salário, o salário que ele tem ele vai ganhar na outra empresa, mas às vezes o que ele não consegue ver é como ele vai chegar mais longe onde ele está. Se você der visão de futuro para o seu colaborador, se você der visão de futuro para o seu filho, se você der visão de futuro para as pessoas que estão à sua volta, você pode ter certeza que elas vão mais longe, porque a visão de futuro muda a vida. Se você quer ser um líder melhor, um líder empreendedor, tenha você visão de futuro, mas compartilhe com quem está à sua volta. Uau! Pega essa, pessoal. Antônio, obrigado por esse momento nosso e principalmente para deixarmos à disposição de forma virtual ensinamentos que são transformadores. E a nossa missão é, é uma missão maior, né? Nossa missão agora de vida é um processo de transformação através da educação, fazendo com que pessoas possam alcançar voos mais altos.
através da fábrica de águias. E por que não dizer, iniciando no projeto que nós chamamos de Terra, para que possamos impactar mais pessoas, para que possamos transformar ambientes e para que possibilitamos as pessoas pensar em prosperidade, principalmente aqueles jovens que estão hoje em uma situação muito parecida com a nossa, em um ambiente que não possibilite ele sonhar ou enxergar de forma ampla o seu futuro. Então, para que possamos encerrar esse nosso bate-papo, qual que é a mensagem que você deixa para esses jovens que podem estar agora num ambiente muito parecido com o que nós vivemos na infância, que são de poucas possibilidades e muitas dificuldades? A primeira coisa que eu quero dizer para você que é empresário, que a Fábrica de Águias, né, www.fabricadeaguias.com.br, é uma iniciativa que está surgindo para capacitar a sua empresa e os seus líderes. Mas, acima de tudo, parte daquilo que a gente arrecadar na fábrica, a gente vai fazer isso que o Marco está falando. A gente vai investir em jovens que não têm como ter acesso à educação de qualidade, seja ela a educação corporativa, seja ela a educação tradicional. Eu sou fruto de iniciativas de pessoas que me ajudaram a estudar, que bancaram a minha escalada. Marco vem de família humilde e o nosso objetivo com a Fábrica de Águias é ensinar a sua empresa, mas também estender a mão para aquela pessoa que tem dificuldade de crescer. Você que é jovem, agora a mensagem é para você que é jovem. Você que é jovem, eu quero dizer para você, uma das coisas mais importantes na sua vida é você sonhar, é você ter muito claro objetivos que você quer atingir. A águia, ela voa alto, mas ela não nasce voando. Ela aprende a voar. E eu aprendi a voar sendo filho da lavadeira e sendo filho do motorista de caminhão. E eu aprendi a voar. O Marco aprendeu a voar saindo do interior da Paraíba e indo morar em São Paulo e ganhando a vida numa grande cidade e passando por diversas dificuldades, morou em comunidades. Que eu quero dizer para você que voar é bonito demais. Lá de cima você contempla o horizonte, mas bater a asa é complexo. Bater a asa precisa de muita renúncia, muito treinamento e muito condicionamento. Se você bate as asas e as suas asas não têm sustentação, não têm força, você vai cair. Se você é jovem, esse é o momento de fortalecer as suas asas. E como é que se faz isso? Sonhando, buscando, acreditando e buscando, acima de tudo, soluções viáveis para que você seja melhor amanhã do que você foi hoje. E para finalizar, você que está nos assistindo, toda a nossa audiência, eu quero te agradecer pelo carinho e por ter estado até aqui com a gente, dedicado esse tempo. E eu quero dizer para você, se você é pai, não mande o seu filho para as nossas escolas corporativas ou escolas tradicionais. Se você é empresário, não mande o seu líder para as nossas escolas corporativas ou empresariais, se você não quiser que eles voem alto. Porque o nosso objetivo é fazer quem está perto da gente voar alto. Se você quer que o seu filho voe alto, se você quer que o seu colaborador voe alto, o seu lugar é perto da gente, porque a águia voa com a águia. Muito obrigado, Marco. Obrigado, Antônio. E dessa forma, nosso primeiro podcast da Fábrica de Águias está pronto. E com o batismo, né? Nós já falamos sobre isso. Está feito o primeiro episódio do Pode Voar. É isso aí, você pode voar. Maravilha. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês e a gente se encontra no alto. Maravilha. Vamos voar.